A paz do Senhor Jesus. Nós começamos hoje um novo estudo, o estudo de um importante livro do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Logo após os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o livro de Atos, e ele é muito importante porque ele faz uma ponte entre os acontecimentos de Jesus e como que a sua igreja vai progredir por meio daqueles que são as suas testemunhas fiéis, os seus apóstolos, os líderes que ele deixou nessa terra. Quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas. Ele fala que Atos seria uma segunda parte do Evangelho de Lucas. E o livro foi escrito a princípio para um servo de Deus chamado Teófilo. É claro que esse livro ele é endereçado a Teófilo, mas ele não vai servir somente para Teófilo. Ele vai ser uma carta para nós. Ele vai ser um livro histórico, porque ele vai falar da história da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós vamos ver mais incisivamente o ministério de Pedro. E a partir do capítulo 13, nós vamos ver o ministério de Paulo. O livro de Atos, ele começa para Teófilo, endereçado a Teófilo. Nós cremos que ele foi escrito depois do livro de Lucas. Lucas escreveu primeiro o Evangelho segundo Lucas e depois ele vai escrever o livro de Atos. Os acontecimentos desse livro, eles vão se remontar do ano 30, mais ou menos, até o ano 62. Vão ser 30 anos listados neste livro, no livro de Atos dos Apóstolos. E vai falar da conversão em Pentecostes. Esse livro é muito forte, porque ele começa falando que os apóstolos vão, direcionados pelo Espírito Santo, colocar alguém no lugar de Judas. E eles continuam sendo 12. E Matias vai substituir a Judas. E o evangelho começa falando da ascensão de Jesus e como que Jesus vai deixar essa missão para os seus discípulos. Se nós formos em Lucas 24, 49, Jesus vai dar uma orientação. Vocês fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós vamos ver que este poder são o quê? É a unção, é a bênção, é o conhecimento que Deus vai preparar esses seus discípulos para que sejam testemunhas do evangelho. Nós vamos ver o crescimento do cristianismo, o surgimento com a força toda do cristianismo no livro de Atos. Nós vamos ter 3.000 conversões nos dias de Pentecostes, já apresentado para nós no capítulo 2. E nós vamos ver o que Pedro vai fazer, como ele vai estar revestido de poder. Então, depois nós vamos ver a conversão de Saulo em Paulo. Isso vai acontecer no livro de Atos. O livro de Atos ele é importante, que ele vai nos dar uma base de conhecimento antes das cartas que Paulo vai escrever, que Pedro vai escrever, que João também vai escrever. O livro de Atos nos dá o conhecimento sobre a igreja. Por isso ele é considerado um livro histórico. Os primeiros anos da igreja, como viviam aqueles cristãos? Como que vivia aquele povo depois que Jesus foi e ensinou para eles e falou com eles e deu todos os direcionamentos? O livro de Atos, ele ilustra como o Salvador vai continuar a dirigir a sua igreja. Por intermédio de quem? Por intermédio do Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos também vão realizar milagres em nome de Jesus e vão aprendendo como que a igreja vai ser forte. A igreja, ela vai começar a se disseminar em Jerusalém. Jerusalém é uma província dos judeus. E Jesus, ele fala, né, que até os confins da terra a igreja vai acontecer, vai se disseminar, vai se expandir. E nós vamos ver que a igreja vai chegar até a sede do Império Romano, que era o maior poder daquela época. A sede do maior poder do mundo daquele período era Roma. Os romanos dominavam quase todo o mundo conhecido daquele momento. E o imperador era considerado quase um deus. Para eles, para os romanos, era considerado um deus. Por isso que eles olhavam o cristianismo com bastante desconfiança a princípio. Depois foram
perseguidos. Nós sabemos que muitos cristãos foram mortos em Roma, até que o cristianismo se torna a religião oficial, mas isso é depois do ano 300. Nós vamos ver que Lucas, ele vai escrever esse livro, a princípio para Teófilo, mas nós sabemos que vai servir para todos os cristãos e vai fortalecer muitos cristãos. Provavelmente esse livro foi escrito na segunda metade do século I. Ele narra os acontecimentos desde o ano 30, mas ele foi escrito na segunda metade do século I. Nós não temos informações precisas de onde esse livro de Atos foi escrito. Quais são as principais características do livro de Atos? O livro de Atos conta novamente a ascensão de Jesus Cristo, os primeiros anos onde o cristianismo vai ser pregado, disseminado, começando por Jerusalém, como já dissemos. Os acontecimentos no livro de Atos, eles vão percorrer esse período de 30 anos e eles nos fornecem um valioso contexto histórico também para as cartas posteriores. Quem era esse povo? Como esse povo se comportava? Como eles agiam? Como eles estavam reagindo ao cristianismo? Eram muitas conversões, irmãos. E nós vemos que do alto realmente foi revestido de poder. Os apóstolos foram revestidos de poder. Realmente Jesus manda o seu Espírito. E o Espírito Santo vai direcionar os apóstolos e vai fazer também com que estes sejam canais de milagre naquele momento. E a gente sabe que onde há milagre, há conversão, porque é impossível o ser humano ver, participar do milagre e não crer nesse Deus que fez o milagre. O livro de Atos, ele fala do surgimento da igreja e muitos de nós temos que voltar a pensar, a crer na igreja como existia naquela época, onde os cristãos repartiam tudo, onde os cristãos se ajudavam, onde havia realmente a manifestação do poder de Deus. Por que nós não vemos muito a manifestação do poder de Deus agora? Por quê? Porque a fé de muitos está abalada, porque muitos só procuram pelos motivos errados, porque muitos não estão crendo em Jesus, no que ele ministrou, no que ele mandou fazer, no que ele mandou que fosse disseminado, que fosse pregado em toda a terra. O livro de Atos, em seu contexto, ele vai falar de um momento muito difícil para os cristãos, irmãos. Por isso que a gente vai entender depois porque que Paulo fala, se possível, não case, não constitua família, porque é um momento de perseguição, é um momento difícil. Não haviam igrejas abertas como nós conhecemos hoje. Eles usavam símbolos para se identificarem, porque muitas vezes não poderiam estar abertamente, escancaradamente, falando das coisas do Senhor. Nós vemos que temos prisões. Pedro foi preso, Paulo e Silas foram presos. Nós vamos ver isso no livro de Atos. Milagrosamente as cadeias vão se romper, mas era um momento onde a prisão era devido à pregação do evangelho. Então era uma época de perseguição. Nós vamos ver que esse contexto, ele continua na época em que os discípulos vão escrever as suas cartas. Carta aos Coríntios, para os habitantes da cidade de Corinto. Carta aos Romanos, para os habitantes da cidade de Roma. Carta aos Tessalonicenses, para os habitantes da cidade de Tessalônica. Então, nesse contexto, ele vai ser conhecido no livro de Atos. Vão ser narradas as perseguições. Nós sabemos que Estevão vai morrer, mártir da igreja, vai morrer apedrejado, mas o céu vai estar aberto colhendo ele. É um período de perseguição, mas é um período muito forte, de grandes milagres, de um grande mover de Deus. Amém? Glória a Deus, que você possa ler o livro de Atos e aprender com esses primeiros cristãos a verdadeiramente adorar a Deus e verdadeiramente buscar um Jesus que sara, que cura, que faz milagre, mas principalmente que dá salvação. Amém? Glória a Deus. Obrigada por você assistir. Não esqueça de curtir.